Deline Prosa está de volta entrevistando o maestro da Orquestra Sinfônica da Paraíba. Vamos falar da Sinfônica, como é que está a Sinfônica, o que é que tem programado. Nós estamos reestruturando a Orquestra Sinfônica do ponto de vista artístico. Ela esteve por algum momento parada em função da realização, da excelente realização da reforma do espaço cultural, que nós estávamos precisando. Ganhamos a sala da orquestra, porque antes nós dividíamos com o cinema. Agora então, só para ela. Só para ela. Que ótimo. E que está sendo elogiada por todas as pessoas, pelo conforto, pela acústica, pela iluminação. Nós músicos estamos muito felizes. A nossa intenção, hoje, a orquestra ainda não está completa. O quadro de músicos, porque as pessoas estão se aposentando. É uma orquestra que passou muito tempo sem haver uma reposição de músicos nela. Então, há 2 anos aconteceu um concurso, não foram preenchidas todas as vagas que nós tínhamos. De lá para cá, já vai se aposentando mais 4 pessoas, e isso vai ficando os buracos. Mas isso também dá a chance de que a jovens músicos que estão se graduando ou que acabaram a graduação, de se tornarem bolsistas da orquestra e praticar a sua arte lá. Então, qual é a nossa intenção? É de trazer a orquestra, ter aquela sonoridade que tinha, fazer com que ela cumpra seu papel social, que é de realizar todos os concertos, sejam eles oficiais, didáticos e populares, e concertos no interior. Aproximar as pessoas daquilo que é bom, como você falou ainda há pouco, para que a gente tenha exatamente, estimular as pessoas a até propriamente estudar música e a frequentar os concertos. Porque é um privilégio uma cidade ter uma orquestra sinfônica, ter uma sala, ter um espaço cultural como nós temos. E nosso trabalho nós vamos realizar 19 concertos oficiais, 19 concertos didáticos e uma série de concertos populares e concertos na cidade do interior. No dia 18 de abril, se não me falha a memória, nós vamos estar em Sapé, a convite de um evento lá e que homenageia Augusto dos Anjos. Ah, ótimo. Então nós vamos tocar nas igrejas, porque já é um ambiente que tem uma acústica que favorece muito a orquestra. Tocar no meio da rua, tem algumas coisas que a gente tem que ter um certo cuidado, porque o som tem que ser um som bem feito, que é para as pessoas ouvirem bem todos os detalhes das harmonias, dos timbres e de toda a construção arquitetônica da orquestração que as músicas têm. Então, isso é valorizado no trabalho sinfônico. Então, tem que ter muito cuidado. Eu queria saber a sua opinião sobre orquestras desse padrão aí, de orquestra de concerto, toca música popular. Eu, como espectador, não gosto. A minha expectativa é a música erudita. É uma coisa que o senhor acha um equívoco, não? Tudo que é bem feito cabe lá. São sobre 2 óticas, eu vou responder essa sua pergunta. A primeira, se você quer ouvir música clássica, romântica, a música chamada erudita, a orquestra sinfônica tem tradicionalmente, porque a música foi escrita para ela. No entanto, se a gente fala de música sinfônica, você abre o leque. Então, o que é que acontece? Você pode pegar clássicos de Luiz Gonzaga e fazer um arranjo espetacular para a orquestra tocar. Você pode fazer arranjos com base na música de Tom Jobim, que Tom Jobim era uma pessoa que tinha um conhecimento musical muito grande, apesar de fazer bossa nova, mas tudo ele ia buscar na música verdadeira. Então, são 2 coisas a serem observadas. A música clássica, ela é importante, mas a gente conquista as pessoas tocando a música que ela conhece, sonoridade sinfônica. Então, isso é uma maneira de aproximar as pessoas. Porque dentro desse patamar, desse universo da música, você tem músicas que são de fácil assimilação e músicas que precisam de treino para assimilar. Exemplo, certo. Carnaval de Veneza, que você citou, gosto muito. É uma música de fácil assimilação. É, verdade. Eu quero lhe perguntar o seguinte... Aí ainda mais, me perdoe, ainda mais. Todos os compositores foram buscar, de alguma forma,
na música popular, na música folclórica, a inspiração para aquilo que eles escreveram. Beethoven foi buscar, Mozart foi buscar, muita gente foi buscar, dando até uma versão própria, criando algo que parecido com aquilo, mas foi buscar lá. Para ser músico, precisa estudar música? Muito. É? Muito. Não, mas o resto da vida. Canhoto da Paraíba, além de... contrariava todas as regras. As unhas dele eram tudo cheias de boca, que é uma coisa, para quem estudou violão sabe. Ele tocava com o violão, com as cordas, ele contrariava toda a lógica do instrumento, nunca passou no conservatório de música e nem todo violonista é canhoto da Paraíba. Exatamente. Aí cabe um esclarecimento. Olha aí, o negócio está pegando fogo. Importante. Canhoto estudava música e muito. Se ele não estudasse música, ele não teria sido o músico, o compositor e principalmente o instrumentista que o foi. Ele estudava, no mínimo, para tocar, fazer o que ele fazia no violão, todo aquele malabarismo que ele fazia no violão, ele, no mínimo, estudava 4 horas por dia. Mas aí eu posso ter formulado mal a pergunta. Quando eu digo estudar, não é só exercitar a prática. Eu digo estudar no sentido de você ir para a bancada, ter aula de teoria musical, de técnica de instrumental, é isso. Aí também merece 2 esclarecimentos. 2 esclarecimentos. É o eterno confronto da academia do que... Exatamente. Primeiro, ele tinha um ouvido fabuloso e uma memória espetacular. Tudo o que ele usava era de poucos recursos harmônicos, mas fazia muito bem feito. É verdade. Era o suficiente. E ele provavelmente não sabia academicamente, mas na prática ele era um gênio. Na realidade, nós precisamos juntar as duas coisas. Por quê? Se ele tivesse estudado academicamente, ele teria feito... melhor ainda, né? 100 vezes mais. Exatamente. A minha opinião é essa. Ele foi um grande artista, um excelente compositor, um magnífico instrumentista. Mas ele o fez na prática. Como outros gênios, Luiz Gonzaga e tanto. Mas essas pessoas estudam, porque elas escutam, elas pensam, elas refletem. Estudar é isso. É escutar, pensar e refletir e fazer uma coisa boa. Tem muita gente que diz, não, se Canhoto tivesse ido para a academia, não teria dado com os burros na água. Eu já penso o contrário. Eu acho que ele seria melhor talento é talento. Do que o que ele é, né? Talento é talento. Por exemplo, Beethoven era muito talentoso. Se não tivesse estudado academicamente, não teria escrito. Porque Beethoven, um exemplo, Beethoven escrevia uma ideia musical durante 6 anos, rabiscava, mudava, mudava, até ele chegar, é isso que eu quero. É. Quem é o tema da 5ª Sinfonia de Beethoven, ele levou 6 anos para chegar. Naquelas 3 pancadinhas? Rapaz, tá 6 anos. E eu tenho um livro em casa com todos os esboços que ele escreveu até chegar aquilo ali, aquela conciso. Aquilo é fundamental. Você nem precisa ouvir a sinfonia. Porque isso já é um impacto emocional extremamente grande. Pergunta de leigo mesmo. Quem foi maior musicalmente, Bach ou Beethoven? Bach, é uma parada dura, né? É. Eu nunca gosto de fazer comparações. Aliás, mas elas são necessárias, né? São, de vez em quando. Por exemplo, eu quando vou comprar uma sinfonia de Beethoven, eu não compro a peça, eu compro a orquestra. É uma possibilidade. Não, é real. É real. Porque a orquestra, a sinfonia de Beethoven eu já vi milhões de vezes. Isso. Agora eu compro a orquestra. Certo. Compro o maestro. Isso nós podemos fazer isso hoje. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu comprava o disco. Né? Porque era mais importante para mim ter uma... Mesmo que não fosse o grande maestro da orquestra, mas eu precisava ter para ouvir. Até mesmo para eu sentir, isso tá bom, eu faria desse jeito. Essa discussão ela é importante que aconteça, mas a gente tem que ter o cuidado. Hoje a gente pode fazer isso, mas quando a gente não pode, é melhor ter só para ver. Bach aprendeu com alguém que ensinou a todo mundo e que Beethoven bebeu na fonte dele, todos nós bebemos na fonte dele. Cada um tem a sua importância na história da música. Qual foi a grande importância de Bach? O estudo da harmonia. Quais os caminhos que a harmonia pode tomar? Qual foi a grande contribuição que Beethoven fez? O ritmo.
Beethoven era essencialmente rítmico. Então, toda a estrutura musical dele é com base no ritmo. O tempo está estourado, mas eu tenho que fazer uma pergunta. Vamos O senhor lá. acredita em Deus? Em que medida Deus está presente na música? Eu acredito em Deus, eu acredito no universo, eu acredito na boa vontade dos homens e na inspiração. Pois é. E tudo isso está junto, porque a gente não pode direcionar só para uma coisa, porque às vezes isso pode atrapalhar, né? Quando a gente abre o leque, o coração e a mente está aberta, a gente enriquece hoje com as perguntas que você me fez, porque me fez refletir. E aprendi muito com você. Você tem uma escola de música, não sabia que você tocava violão, que teve grandes sonhos, mas você está tendo a sua importância. Verdade. Não é verdade? E a música dá isso a gente, a sua devida importância no seu devido momento, no seu devido lugar. Pois é, o papo tá bom demais. Espero que um dia a gente volte a bater Eu outro gostaria papo de aqui voltar. e quero lhe agradecer me senti muito feliz. Eu quero lhe agradecer um café demais. gostoso, um papo interessantíssimo e uma boa companhia. Muito obrigado, então. Que assim seja. Dedinho de Prosa fica por aqui. Outro dia o maestro volta para a gente conversar outras coisas aqui. Vamos sim.